Olá pessoal, sou Natália Julina, da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, Cabedelo, e vamos dar continuidade à nossa formação sobre a Santa Missa. No vídeo anterior nós vimos que a Santa Missa se inicia com a procissão de entrada, em que o sacerdote se dirige ao santuário, o presbitério, que é o lugar onde se encontra o altar, o ambão e a cadeira. Em complementação ao vídeo anterior, é bom destacarmos que o santuário, ele se localiza num lugar um pouco mais elevado, num nível um pouco mais elevado em relação ao lugar onde se encontra o povo. E até nisso há uma simbologia, um significado. Na Sagrada Escritura, subir ao monte, subir a montanha, a um lugar mais elevado, quer significar subir ao lugar de encontro com Deus. E o sacerdote, ao subir ao monte, ao subir ao santuário, ele de fato irá para o lugar de encontro com Deus. Veja, por exemplo, o livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 1, quando Deus pede para que Abraão realize o sacrifício do seu filho único, Isaque. O sacrifício de Isaque, ele deveria ser oferecido em cima de uma montanha, como que uma prefiguração do sacrifício de Cristo, que foi realizado em cima do Monte Calvário ou Gólgota. Também no sacrifício de Isaque, ele próprio leva sobre os seus ombros a lenha para ser utilizada no seu sacrifício, como uma prefiguração também de Cristo, que sobre os seus ombros leva o lenho da cruz em direção ao Calvário, em direção ao seu sacrifício. Também é importante prestarmos atenção ao seguinte ponto. Abraão, quando vai realizar de fato o sacrifício de Isaque, quando está prestes a realizar o sacrifício, Deus manda que ele pare e Deus faz aparecer um cordeiro para que seja oferecido em sacrifício no lugar do filho único de Abraão. E de fato, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o cordeiro que foi sacrificado em nosso lugar. Então, o sacrifício de Isaque é uma prefiguração do sacrifício de Cristo, e esse sacrifício acontece sobre uma montanha, assim como a montanha do altar. Veja, por exemplo, que também o Sermão da Montanha, o sermão super conhecido do Nosso Senhor, ele, por óbvio, ele é realizado sobre uma montanha. Então, a montanha é, de fato, um lugar de encontro com Deus, tanto para proclamar a palavra de Deus, como acontece, por exemplo, no ambão, como para a realização do sacrifício, como acontece no altar. Então, quando o sacerdote ele chega ao altar, depois que ele fez a reverência profunda e beijou o altar, quando ele chega ao altar e o canto de entrada cessa, o sacerdote irá fazer a seguinte invocação: em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, fazendo uma invocação à Santíssima Trindade. Enquanto o sacerdote fala isso, o povo ali reunido se persigna com a cruz e responde ao final: Amém. Então veja que essa fala, essa invocação à Santíssima Trindade, ela é exclusiva do sacerdote. Então não cabe ao grupo de canto entoar nenhum canto, nenhuma invocação à Santíssima Trindade, nenhuma música que faça essa invocação, porque essa fala é própria do sacerdote. Cabe a nós apenas responder Amém. E Amém é uma palavra de origem hebraica que quer significar algo como que uma confirmação de que aquilo que está sendo dito é uma verdade incontestável. É uma palavra que tem uma riqueza tão profunda que ela não é traduzida. Mas veja, na Santa Missa nós podemos utilizar, além da nossa língua pátria, nós podemos utilizar 3 línguas, que é o latim, o hebraico e o grego. Na realidade, o latim é a língua oficial e, inclusive, a missa poderia ser celebrada toda em latim. Mas, enfim, por que essas 3 línguas elas são utilizadas na Santa Missa? Se virmos o Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 20, veremos que em cima da cruz de Cristo havia um letreiro escrito Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E essa frase ela estava escrita de acordo com as Sagradas Escrituras, em hebraico, latim e grego. E, portanto, essas 3 línguas são também utilizadas no sacrifício da Santa Missa. Então, veja que a Santa Missa ela se inicia com uma invocação à Santíssima Trindade e, ao mesmo tempo, com o sinal da cruz. Por quê? Porque nós como cristãos, toda a nossa vida deve ser feita, deve ser realizada em unidade com a Santíssima Trindade e em união com o sacrifício de Cristo. Veja que essa tradição essa tradição católica de se persignar com o sinal da cruz é uma tradição antiquíssima. Veja, por exemplo, Tertuliano, desde o ano 211, ele dizia o seguinte: em cada caminhada e movimento, em cada entrada e saída, no vestir, no calçar, no banho, no estar à mesa, no acender as luzes, no deitar, no sentar, no lidar com qualquer ocupação, marcamos a testa com o sinal da cruz. Veja que isso é datado do ano 211, ele está relatando uma tradição já anterior a ele, uma tradição que vem de fato dos apóstolos.
Então, nós temos o hábito, nós temos a santa devoção de nos persignarmos com o sinal da cruz, sobretudo quando vamos iniciar a Santa Missa, porque faremos tudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse gesto, ele tem um fundamento bíblico. Veja, por exemplo, no livro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, quando Deus vai realizar um flagelo sobre o povo de Jerusalém. Antes disso acontecer, ele diz ao anjo que iria realizar esse flagelo. Ele diz o seguinte: percorre a cidade, a saber, Jerusalém, e assinala com tal é uma letra hebraica que tem o formato de uma cruz, de um T, assinala com tal a testa dos homens que gemem e choram por causa de todas as abominações que se fazem no meio dela. Perceba o seguinte, que aqueles que seriam preservados do castigo seriam aqueles que estavam marcados com o sinal da cruz e que gemiam e choravam por conta das abominações que estavam sendo realizadas. Então nós temos que nos configurar com a cruz de Cristo e temos que gemer e chorar através de oração e penitência contra as abominações que são realizadas no nosso meio. E nós não devemos nos conformar a essas abominações, às coisas desse mundo. Veja também que no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 3, quando o sétimo selo é retirado do livro e os flagelos iriam ser derramados sobre a humanidade, um dos anjos diz o seguinte aos demais anjos que iriam derramar o flagelo: não danifiqueis a terra, o mar e as árvores, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Deus. Então, aqueles que seriam preservados teriam a sua fronte marcada com um sinal. E esse sinal é o sinal da cruz, o sinal da nossa salvação. Veja que o sinal da cruz que nós fazemos na Santa Missa é feito com os 5 dedos juntos, porque simboliza as 5 chagas do nosso Senhor, e nós fazemos da cabeça ao peito, porque Cristo desceu ao nosso meio, e da esquerda para a direita. Veja, Jesus subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Portanto, a direita é o lugar da eleição, o lugar da salvação. Portanto, nós saímos da esquerda para a direita porque saímos da miséria para a nossa salvação. Depois que nós fazemos o sinal da cruz, o sacerdote irá saudar os fiéis ali reunidos, e a saudação, ela pode, existem várias opções de saudação. Eu vou falar 2 delas, que são as mais conhecidas por conta do tempo. Uma delas é: o Senhor esteja convosco, e nós respondemos: Ele está no meio de nós. A outra é: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco, e nós respondemos: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Veja que nós precisamos responder com muita convicção, com muita presença, porque todas as vezes que nas Sagradas Escrituras um anjo fala para alguém que o Senhor está convosco, o Senhor esteja convosco, é porque algo grandioso estará para acontecer. Veja, por exemplo, na saudação do anjo Gabriel à Virgem Maria, ele diz: o Senhor está convosco, porque algo grandioso estava para acontecer. Então, quando o sacerdote diz: o Senhor está convosco, nós temos que responder: Ele está no meio de nós. O bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo, porque algo grandioso irá acontecer. Temos que ter presença na Santa Missa, falar com presença e com convicção aquilo que nós temos que falar. Veja ainda que numa dessas saudações nós falamos o nome de Jesus e fizemos referência à Santíssima Trindade, que foi aquela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Então, quando nós falamos o nome de Jesus na missa, fazemos uma referência à Santíssima Trindade, e também quando falamos o nome de Maria e o nome do santo do dia, nós devemos fazer uma inclinação de cabeça, como que fazendo uma reverência e prestando honra àqueles nomes que estão sendo pronunciados. Veja, ao nome de Jesus todo o joelho se dobre. Como nós não vamos dobrar nosso joelho no momento, nós fazemos uma leve inclinação de cabeça. Se o padre falar por Cristo Senhor nosso, nós não fazemos a inclinação, porque a inclinação é ao nome de Jesus. A referência à Santíssima Trindade, ao nome de Maria e ao nome do santo também do dia. Depois que há essa saudação, o sacerdote, o diácono ou o ministro preparado poderá introduzir brevemente os fiéis naquela missa do dia. Então veja que aquela pessoa que vai trazer as intenções da missa lá antes da missa iniciar, que vai fazer as intenções dos fiéis, as intenções para a Santa Missa, ela não precisa fazer uma introdução dos fiéis naquela missa do dia, algo longo, ela não há essa necessidade, porque o sacerdote ele já tem um momento oportuno para fazer isso dentro da Santa Missa. Depois que há essa introdução dos fiéis na missa do dia, nós iniciaremos o ato penitencial. Mas o ato penitencial nós vamos deixar para o vídeo que vem, para que possamos entrar com profundidade também nesse mistério do ato penitencial.
Espero que vocês fiquem conosco, que acompanhem, que perseverem, que acompanhem os nossos vídeos. Toda quarta-feira teremos um vídeo e eu espero que vocês curtam e compartilhem para que essa formação possa chegar a muitos e possa fazer com que muitos tenham um coração dilatado de amor a Cristo e a sua igreja. Deus abençoe.